Boa noite, amigos assombrados do estado. Hoje, o canal vai contar a parte final do relato de Mato Grosso do Sul. O relato da Leia. Mas antes de eu contar o relato, eu quero pedir a vocês que se inscrevam no canal, deixe o like de vocês, compartilhe os vídeos nas redes sociais, para ajudar o canal a ser divulgado nas plataformas, tá certo? Principalmente nessa aqui do YouTube. Mas vamos à parte final do relato passado. No vídeo passado, vocês viram que após Dona Alice ter ganhado os dois meninos gêmeos, irmão da Leia, seu Carlos nas primeiras noites não tinha saído, mas na terceira noite ele inventou uma desculpa que ia pegar uma garrafa de cachaça. E vocês viram que logo depois ela se deparou com algo que queria entrar na casa. E no outro dia, vocês também viram, quem assistiu a primeira parte, que ele vinha chegando com a garrafa de cachaça pela metade, mais para lá do que para cá, deu uma desculpa que tinha ficado empaiado conversando com as pessoas que ele conhecia. Dona Alice não acreditou, mas também não tinha o que fazer. Ela ia se separar dele? Se já, desde quando ela começou a namorar, ele já fazia isso? Então, ficou dito pelo não disse, mas para evitar problema ela deixou para lá. Mas não esqueceu o susto que ela passou durante a noite com aquele bicho tentando entrar na casa. Parece que estava incomodado com o choro das crianças. Passado mais ou menos uns 2 anos que os meninos tinham nascido, 2 anos e um pouquinho, Dona Leia, Dona Alice, engravidou de novo. Desta vez, sem ela querer, engravidou da Leia. E após os 2 garotos gêmeos completar 3 anos, Leia nasceu. No dia que Leia nasceu, pelas mãos da mesma parteira, Dona Alice, conversando com a parteira, logo depois do parto, a parteira falou para ela. Disse: Alice, você tome cuidado, mulher. Ela disse: com o quê? Ela disse: porque na fazenda onde eu moro, tá correndo um boato lá que tá aparecendo lobisomem por lá. E lobisomem parece que não gosta muito de recém-nascido. Onde tem um recém-nascido, ele aparece. Assim, a parteira também recomendou a seu Carlos que ficasse em casa por causa da menina Leia que tinha nascido. Nessa noite ele ficou, mas na outra ele saiu. E não apareceu em casa. Mas também, Dona Alice disse que animal nenhum apareceu por lá. Os meninos foram crescendo mais na garupa do cavalo de seu Carlos do que em casa. Quem ficava fazendo companhia em casa era Leia. Seus 2 irmãos foram crescendo. Boatos sobre essa criatura foram surgindo. Sempre aqui e ali as pessoas comentando na fazenda. Principalmente nas noites que seu Carlos saía. Quando ele ia na comitiva e levava os meninos, sempre era para comitiva curta, que saía com o gado de manhã para entregar numa outra fazenda e à tarde já estava de volta. Então, quando ele ia para as comitivas longe, que ia dormir fora, ele não levava os filhos. Segundo Dona Alice, após uma saída de seu carro, surgiu um boato em outra fazenda que seu Carlos estaria com a mulher por lá de lá. Esse boato chegou no ouvido de Dona Alice e foi fazer umas perguntas para ele. Então, depois disso, uns boatos surgiram nessa dita fazenda onde falaram isso dele, que estaria aparecendo
correndo bicho por lá de lá. Alguém estava virando lobisomem. Eram os boatos que surgiram. E não demorou muita coisa, segundo ela. O marido da mulher não gostou nada do que ele ficou sabendo. Então, após um tempo, talvez um mês e pouco, seu carro foi vítima de uma tocaia na estrada e foi morto, segundo o que falaram. Mas para aquelas bandas, as pessoas estavam falando que estava dando aparição de lobisomem para lá. Ele foi, como ele foi morto a tiro, alegaram que foi uma tocaia. Dona Alice, na época, ficou meia perdida, pois como é que ela ia criar os meninos, apesar que os dois garotos já estavam grandinhos, né? E também, a Léa também já não era tão pequena. Ela disse que passou os piores apertos da vida dela. Contava muito com a ajuda das pessoas da família que ajudavam, que vinha trazer as coisas para ela, alimentos, essas coisas. Até quando os dois gêmeos começaram a trabalhar na fazenda. Eles já estavam com 16 para 17 anos. Mas foi nessa época, segundo ela, que algo começou a acontecer. O garoto, um dos garotos que nasceu primeiro, arranjou, segundo ele, uma namorada numa outra fazenda. E ele quase toda noite ele ia para lá. O problema é que quando ele ia para lá, segundo Dona Alice, o outro que ficava em casa não demorava muito após a saída dele. Segundo ela, quando esse outro saía para ir na casa dessa namorada, ela disse que não passava mais ou menos uma hora e meia. Esse outro que estava em casa começava a passar mal. Ele passava tão mal, era como se ele tivesse sentindo algo muito ruim, segundo ela. Ele se contorcia de tanto sentir dor no corpo. Eles eram gêmeos da mesma placenta. Há um boato antigamente que as crianças que são nascidas da mesma placenta, junto, esses dois gêmeos, costuma, quando um sente uma coisa, o outro também sente parte do que o outro sente. Esse que ficava em casa sentia dores, se contorcia. Tinha hora que a sua mãe achava que estava dando convulsão nele. E daí um tempo parava, ele ficava normal de novo. Na noite que isso acontecia, o irmão que tinha ido para a casa da namorada não aparecia em casa. Então, passado alguns dias, já tinha tempo que isso vinha acontecendo, Dona Alice, conversando com o outro, falou: olha, seu irmão está passando muito mal, tem noite que ele passa tão mal aqui, que eu acho, penso até às vezes que ele vai morrer de tanta dor que ele sente. Ele dizia: tem que levar ele no médico para ver o que ele tem. Era assim. O problema era conseguir esse médico. Então, quando foi numa tarde, a Dona Alice perguntou a ele: você vai para casa da sua namorada hoje? Quando é que você vai trazer ela para mim conhecer? Ele falou: quando for no tempo certo eu trago, mãe. Está certo. Então, nessa mesma tarde, ele saiu de casa, era por volta de mais ou menos já umas 6 e pouca, para ir para tal casa da namorada. E ela deu um tempo e saiu atrás dele para ver onde era a casa dessa tal moça. Foi aí que, segundo ela teve uma surpresa muito grande.
Ela viu que após ele chegar num certo distância na estrada, ele não foi a lugar nenhum. Simplesmente ele passou debaixo do arame para dentro do mato assim. Ela ficou esperando um pouco para ver se ele tinha ido fazer alguma necessidade. Apesar que na estrada não vinha ninguém, poderia fazer ali mesmo no canto da rua. Jamais ninguém ia ver. Ele entrou para dentro do mato, demorou um pouco. E ela disse: ele não está dando uma barrigada, não é possível. Então ela foi se aproximando aos poucos. Da beira da rua, ela escutou uns barulhos dentro do mato. Procurando não fazer barulho, pois barulho já estava vindo de lá, ela se aproximou devagar, passando pela cerca de arame por baixo e se aproximando. O problema foi quando ela, sem fazer barulho, chegou até onde o barulho estava. Quando ela se aproximou do barulho, ela viu que ele estava como se estivesse dando aquelas convulsão que o irmão dava. O problema foi que ela disse: o que é que você está sentindo? Quando ela disse isso, ele deu um pulo. Suas feições já não eram mais a do filho. Suas feições estavam, parte era o rosto dele, a outra parte não era o rosto dele, era parte de um animal. Ela tomou um susto muito grande. Isso que é que você tem, menino? Ele não conseguiu falar. Só deu uma carreira de mata dentro. Ela rapidamente, assustada, chamou ele pelo nome umas 2 vezes, mas não obteve resposta. Ela voltou correndo para casa. Quando ela chegou em casa, o outro que estava em casa estava molhado de sono. Também tinha dado essas convulsões. No outro dia, ele não apareceu também em casa. Foi aparecer 2 dias depois. Ela disse: você vai me contar o que está acontecendo? Ele não tinha para onde sair. Baixou a cabeça e ela perguntou: desde quando isso está acontecendo? Ele disse: desde quando eu comecei a falar para a senhora que estava indo para casa da minha namorada. Foi naquela época. Você não tem namorada nenhuma? Ele disse: não, nenhuma. Eu só não ficava em casa por causa disso. E o meu irmão? Disse: eu nunca vi ele virar esse tipo de coisa. Ele só sentia o que o irmão sentia. Ele disse: como você conseguiu adquirir isso? Ele disse: eu não sei. Isso surgiu espontaneamente. Depois disso, Dona Alice passou a, quando ele sair, fechar a porta com medo dele. E ela tinha medo do próprio filho. Apesar dele dizer que jamais ele ia voltar em casa na noite que ele estava virado. Ele não voltava em casa. Mesmo assim, ela não arriscava. Também não contou para o outro o que estava acontecendo. Mas, segundo ela conviveu com ele por muito tempo assim. Até que ele saiu numa comitiva com o pessoal da fazenda para passar dias fora. E não foi mais visto. Ele não retornou. Os vaqueiros disseram que ele arrumou uma mulher para lá e para onde ele estava ele ficou. Eles não podiam obrigar ele a voltar. Mas ele já era de maior e não foi visto mais. Nunca mais ela viu ele. Não sabe se ele está vivo ou se ele está morto. O irmão dele se casou. Sempre estava dando aquelas convulsões, mas nunca ficou sabendo que ele tinha virado aquilo. Mas o que Dona Alice se pergunta até hoje é: o que Leia
procura saber ou ter a certeza da onde o irmão herdou aquilo. Será que, digo eu para ela, que deve estar vendo o vídeo, será que o pai dela não virava isso nessas saídas dele? Será que não foi ele que, quando os meninos nasceu, teve querendo entrar na casa pelo descontrole? Pois tudo indicava que ele virava. E na sina do lobisomem existe uma grande coisa. Outro só surge após a morte do outro. Por isso, depois que ele morreu, quando chegou a essa certa idade, o garoto que nasceu primeiro estava virando. Assumiu o lugar do pai. É assim na sina. Na minha opinião, é essa. Ele virava lobisomem. Só que Dona Alice não sabia, pois nunca foi atrás dele para ter certeza. No caso do garoto, ela descobriu porque queria saber aonde é que de fato era a casa da namorada, sem querer. Essa aqui é a verdade. E você, o que acha? Estaria eu certo, na minha opinião? Ou deixa a sua opinião no comentário do vídeo, o que você acha que poderia ter acontecido? Boa noite, amigos assombrados assustados.